Shalom, paz e prosperidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje eu estou feliz que chegamos a 100 inscritos. Deus já está enviando realmente quem precisa para o canal. Acabei de abrir um canal na comunidade, aqui uma comunidade no canal. Estou colocando posts diários, posts que têm a ver com as reuniões e a meditação que vem após a reunião também tem sempre a ver com o assunto da reunião. Então, segunda eu falo da prosperidade, terça eu falo da saúde, quarta, como a gente está mais próximo de Deus, quinta, família e sentimental, eu vou intercalar, sexta é libertação espiritual, emocional, física, sábado, estudo das profecias, por que o mundo está tão maluco assim, o que tem a ver com a volta de Jesus. E domingo é o dia do Senhor para você se fortalecer em Deus. É uma terapia, amém? Só que eu falo da terapia e também falo da palavra de Deus. Então, eu acabei de colocar o nome no meu canal de Altar Digital, amém? Espero que tenham gostado. Bom, hoje eu vou falar sobre ansiedade e medo. Falar a parte terapêutica e vou falar também a parte bíblica. Para você que está chegando, já se inscreva aqui no canal e já coloque esse sininho, clica nele, que ele vai notificar todas as vezes que eu vou estar postando um vídeo, um post no canal. Outra coisa, já curte, já dá um joinha, seja empático com quem está precisando. Nós nunca sabemos o que realmente a pessoa está passando. Ela pode estar sorrindo, mas dentro ela está vazia, ela está triste, ela está depressiva, ela está com ansiedade generalizada. E ela pode pensar numa besteira. Satanás dá uma ideia dela se suicidar. Então compartilha, curta. Muito obrigada a todas as pessoas que estão compartilhando. Mas eu também preciso da curtida, no joinha, o like, para o YouTube entender que esse canal é bom e que as pessoas precisam ver. Então, quanto mais você fizer o bem, mais você vai ter isso de volta de inúmeras formas na sua vida, tá bom? Bom, vamos falar sobre o cérebro. Para quem está chegando no canal, não sabe, eu sou neuropsicanalista e tenho algumas pós-graduações de terapia que eu vou colocando tudo aqui no canal, tá bom? Eu vou falando. Então, a base é a palavra de Deus, com estudo que eu tenho do hebraico, tá? Que eu falo da Torá, falo de outras partes da Cabala, de outras partes hebraicas. O fundamento é o judaísmo messiânico, o judaísmo cristão, e eu trago a parte de neuropsicanalista. Então, tem horas que eu vou falar de sexologia clínica, tem horas que eu vou falar em alguma parte de neurofarmacologia, que é a minha pós, eu tenho psicologia forense, eu tenho psicologia criminal, que é em relação a relacionamentos abusivos. Então, é tudo no psiquismo e a parte neurológica, só que tudo pautada na Bíblia. Amém? E aqui embaixo eu tenho a lista dos meus e-books, que é um complemento. O espiritual anda com o emocional anda com o espiritual. Por isso que Deus me fez unir a terapia e a palavra dele. Amém? Bom, nosso cérebro, ele só tem o presente de Deus. Ele não sabe o que é passado e o que é futuro. Ele só sabe o presente. Por isso que Deus nos dá um presente. Quando eu estou com excesso do passado, eu estou em depressão. Quando eu estou com excesso do futuro, eu estou com ansiedade. E as pessoas hoje não estão só com ansiedade, elas já estão com ansiedade generalizada. Então, são algo que elas nem chegaram, elas já estão sofrendo por antecipação de algo que elas pressupõem. Para um pouco pensar. Eu trago muito conhecimento para vocês terem
Uma libertação. Vocês libertando a mente, o cérebro, a alma de vocês vão estar liberta, consequentemente, o seu corpo vai estar liberto e as áreas da sua vida vão rodar, tá? A Bíblia manda nós colocarmos no mar de esquecimento, as coisas passadas já foram. Passado já foi. Se você pensa no passado, teu cérebro vai falar, ela está vivendo isso, ela está vivendo o luto, ela está vivendo a depressão, ela está vivendo o abuso, ela está revivendo. Amém? Por isso que as coisas passadas já foram. Por que Deus tira pessoas da nossa vida? Porque elas iriam atrapalhar o nosso presente. Então Deus, ele está sempre reformulando, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Ele tira o cavalo, são os homens tóxicos. Aí vem um peão para te ajudar, vem um rei, uma rainha, que são aquelas pessoas, os players, os mentores, pastores, pessoas que vão te impulsionar. Só eu mesmo. Então, Deus, ele vai reformulando. Tem a torre, né? Pode ser a torre de vigia, você tem que estar vigiando tudo. Amém? Sempre agradeça as pessoas que Deus tirou, porque ele é um vácuo. Existe a lei do vácuo. Coisas e pessoas, situações têm que sair para chegar às novas. Amém? Então, se você revive o passado, o futuro não chega. E se você está aqui no futuro, já no presente, já imaginando o futuro, sem viver, teu cérebro já acha, já tem certeza que você já está vivendo aquilo. Vou falar um segredo no nosso cérebro. Se a gente passa, a própria Bíblia fala que basta o seu dia mal. E nós temos dias maus para que crescemos emocionalmente e espiritualmente, porque nós somos muito imaturos. Quantas vezes você falou, meu, olha que besteira que eu fiz lá no passado? Você era imaturo em pensamentos, sentimentos, atitudes, que depois você passa a ter vergonha do que você fez. Não conta pra ninguém não, tá? Então, esses dias maus que a gente vai passar, que é para a gente exercitar nossa fé, quando ele chega, não é tão sofredor, mas como a gente pressupõe que a gente imagina o futuro. É louco isso, porque Deus te capacita, Deus te dá força e você já automaticamente amadurece cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente e sentimentalmente. Amém? Então vamos agora aos versículos sobre ansiedade e sobre o medo. Sabe qual é o maior medo? Que isso é já verificado dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Todo ser humano, ele tem medo do desconhecido. Porque isso é uma proteção cerebral dele. Então, todo o futuro que é desconhecido dá medo, porque é uma proteção do teu cérebro. E aí você fica pensando, você vai ter uma crise de ansiedade generalizada. Por isso que a gente tem que estar apoiado aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Vamos lá. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. 1 João 4, 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Bom, como acabamos de ler, Deus nos orienta a não ter medo nem ansiedade. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia não temas? 366 vezes. Para todos os dias do ano. Se você tem sua vida nas mãos de Deus, você não tem o que temer, você não tem o passado para lembrar e você não tem a ansiedade do que será que vai acontecer. Você tem a certeza. Deus, ele te traz a certeza, a convicção de que tudo vai dar certo. Tem uma parte na Bíblia que diz que até o que é para dar errado vai dar certo para os que temem a Ele e o buscam de todo o coração. E se você faz uma terapia, você vai se entender e não vai ter ansiedade. Se você fizer, a primeira coisa que eu me formei é coaching. Eu estou no A, como que eu vou para o B? Eu quero tal coisa. Se eu estou no presente planejando o meu futuro, eu não tenho porquê estar ansiosa. Porque o futuro está nas minhas mãos, porque eu estou planejando o que eu quero para o futuro. Eu estou confiando em Deus. A falta de autoconhecimento e confiança em Deus te leva para estafas mentais, crise de pânico, ansiedade. E tudo é rápido, tudo é normal. O que você pensou, você pensa, você determina, acontece. Não está escrito na Bíblia? Assim como se pensou, se sucederá. Como determinei, se efetuará. Então, se eu penso coisas ruins, vai acontecer. Se eu penso coisas boas, vai acontecer. Se eu planejo coisas ruins para com outro, vai acontecer. Mas lembra da lei do retorno, ó. 3 dedos para mim, um para a pessoa e aqui, ó, para Deus, ó. Quando você prejudica alguém, isso volta 3 vezes para você. Pensa nisso. Então, eu vou ter ansiedade, eu tô pensando. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? São pensamentos intermitentes. E o nosso cérebro, ele não para. Então, eu penso. Vou dormir, sonho. Eu já canso. Aí, o que seus hormônios vão falar? Opa, vambora. Vamos colocar adrenalina, cortisol, noradrenalina, vamos agitar. Ela tá querendo agitar, vamos agitar. O que isso dá? Estresse, ansiedade, pânico, coração acelera, pupila dilata, você entra no estado de luta ou fuga. É automático. Meu Deus, acho que eu tô
eu acho que eu vou ter uma crise de ansiedade. Eu acho, não, isso daqui que eu acho que eu tô tendo um infarto. A mão começa a suar, fica gelada. Eu começo a transpirar. Me Deus tá me dando falta de ar. É a máquina do teu cérebro pelo que você está pensando, pensando. Ao contrário que existem os hormônios que te abaixam. Então, tudo que é no sistema nervoso central que você está pensando, ele vai para o periférico. Como eu pensei, assim se efetuará. Se a pessoa, assim como tem os hormônios que excitam, tem os hormônios que te tranquilizam. Não tem mais do que isso. Então, se Deus fala, não temas, basta o seu dia, o seu próprio mal. Crê em mim. Não tenha ansiedade de coisa alguma. Quem criou o ser humano? Quem constitui o cérebro? O corpo, as células, os pensamentos, sentimentos. Deus. Então, ali é a Tanar, em hebraico. Mas a Tanar, Torá, a Bíblia, tudo está escrito para nós seguirmos. É um manual. Então, se você não segue o manual, os preceitos de Deus, não faz uma oração. Lembrando que no final, quando acabar aqui, tem a meditação que hoje é para o medo e ansiedade. Escuta antes de dormir. Quando você já começa a entrar em estado de tranquilidade, o teu subconsciente, teu consciente já apagou. Quem começa é o subconsciente. Enquanto você escuta, mesmo que você já está adormecendo, seu subconsciente está digerindo tudo o que está na meditação guiada. Eu já recebi mensagem de que eu não consegui terminar de ouvir a sua meditação. Eu dormi e falei, ótimo, era isso mesmo que eu estava querendo. Então, quando você aceita que você não é o dono da razão, que você mesmo se prejudica, nós somos nossos maiores inimigos. Às vezes não é nem Satanás. Satanás às vezes senta e fala, cara, eu não tinha tido essa ideia. Peraí, deixa eu anotar aqui, ó. Peraí, deixa eu anotar, maluco. Peraí, eu não sabia disso, não. Olha, você viu o que é? Caraca, olha como o ser humano é. Você se arrependeu de ter feito ser humano. E juntando ali com Satanás, não dá para confiar nem num nem no outro. Por isso que se volte para Deus. Ah, eu tô estranho, eu não me conheço. Faça terapia. Faça mentoria. Você sabe que quanto mais você se conhece, mais próximo você está de Deus. Por que precisa ter o autoconhecimento? Porque a gente não se conhece. E quem nos conhece? Deus. Desde o ventre da nossa mãe. Por isso que ele tira alguém, porque Deus escuta, vê, analisa pensamentos e sentimentos de pessoas que falam ao seu respeito pelas costas que você nem sabe o que está acontecendo. Às vezes é uma falciane. A pessoa está tramando tão mal. E por você ser temente e fazer a vontade dele, ele afasta pessoas, situações. Ou, nossa, era para eu assinar aquele contrato, era para ter dado certo aquela proposta. Deu para trás, por quê? Porque Deus conhece o futuro. Ele sempre vai nos preservar dos outros, Satanás e de nós mesmos. Uma crise de ansiedade, medo, pensamentos intermitentes que Satanás fica colocando.
Então, conforme Satanás, ele vai vendo o seu comportamento. Eu estou nervoso, eu preciso me acalmar. Mas se acontecer isso, aí você começa a falar com outra pessoa, aí Satanás quer isso aqui. Mas é isso mesmo. Se você morrer, olha essa taquicardia, porque ele está vendo, nossa, taquicardia, você vai morrer, chama agora. Vai para o hospital, chama uma ambulância. Nossa, você vai deixar teu pai, tua mãe, teu cachorro, teu marido, teus filhos, ó, tão jovem assim. Não, Deus não te ajudou nisso. Mas Deus deu um não para te libertar. Tá fazendo sentido? Não temas, não tenha medo, não tenha ansiedade de coisa alguma. Por que Jesus pediu para a gente entregar o nosso fardo para Ele? Porque o fardo dele é manso e suave, para você não sofrer psicologicamente, emocionalmente, hormonalmente, fisicamente. Por que a Bíblia fala que quem é de Deus deita e pega no sono? Porque os problemas estão nas mãos de Deus. Meu Deus, obrigado por esse dia. Toma todo dia amanhã nas tuas mãos. Viva um dia de cada vez. Se você está vivendo um dia de cada vez, que é o presente, que é o que o teu cérebro lê, você não vai se preocupar com nada, não vai ter ansiedade, não vai ter medo, basta cada dia o seu próprio mal, porque eu estou confiando em Deus. E o mais Ele fará. Ele fará o impossível que eu não posso fazer. Por que a gente erra? Porque a nossa ignorância subestima a sabedoria do outro. Muito forte. Eu sou tão egóico que eu me acho, quem se acha se perde, eu me acho tanto porque minha autoestima é baixa, porque eu tenho vazio, eu não procuro a Deus, eu não vou na terapia porque eu sou autossuficiente, mas eu não tenho autocontrole sobre mim, eu não tenho sabedoria sobre meus pensamentos e sentimentos, eu não sei avaliar o outro. Se eu não sei me avaliar, como que eu vou pressupor ou julgar que eu estou lendo aquela pessoa da forma correta? Se eu sou egóico, se eu só olho para mim, a minha ignorância vai subestimar a sabedoria do outro. Então você põe uma barreira, porque você é egóico. Aquela pessoa é isso, é isso. Ela está olhando, ó, você está olhando com seus olhos, não a realidade que aquela pessoa é. Por isso que nós, humildes em Deus, que entregamos a vida para Jesus, meu Deus, o que o Senhor quer? Me mostra essa pessoa. É para entrar na minha vida? Não é para entrar na minha vida. É para eu fazer essa entrevista de emprego? É para eu fazer essa sociedade? Ele sabe passado, presente e futuro. Ele sabe que conversam, que falam ao teu respeito. Ele sabe a intenção e o pensamento de cada um, se é perverso, se é maligno, se é bom, se é usurpador. Quanto mais egóico você é, mais vazio você é. De conhecimento,
de autoajuda e principalmente de Deus. Deus está sempre falando. Não. Ele se acha eu sou. Eu sou é Deus. Deus fala, eu sou. Só que essa pessoa egóica fala, eu sou boa, eu sou ótima, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou fraca, eu sou vazia, mas eu não posso mostrar todos os traumas, todas as neuroses que eu tenho, então eu ponho um personagem que eu sou ótima e que eu vou seduzir tudo e todos, e à noite eu choro no travesseiro porque eu sei que eu sou um fracasso, eu tenho que lidar com a minha pequenez. E às vezes parece um pincher, né? Um uau, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você vê que você não é nada e que Deus te direciona, que você sabe o que eu sinto em relação àquela pessoa, é aqui, agora. O que aquela pessoa é? Tá fazendo sentido? Por que as mulheres se iludem com os homens? Porque elas acham que elas precisam dele para ser feliz. Ou de quem elas precisam para ser feliz? De Deus e dela mesma. Ama o próximo como a ti mesmo. Qual é o significado da cruz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu tenho baixa estima, insegurança. Eu não me amo, como eu vou amar o outro? Eu só vou atacar o outro. Porque eu sou ferida, eu vou ferir. Eu sou traumatizada, eu traumatizo. Eu sou transtornada, eu transtorno. Eu sou neurótica, eu tiro as pessoas do normal delas. Simples assim. Eu tenho medo, eu ponho medo. Eu sou pessimista, eu só vejo... Tem pessoas que ela te fala 10 problemas. Você dá 11 soluções. Ela vem com mais 25 problemas. É dela. Ela é negativista. Ela é pessimista. Ela é neurótica. Ela é translocada. Por quê? Não vai em terapia? Não ouve a Deus? E nem vai tomar remédios psiquiátricos para eles normalizarem as sensações que você tem no corpo. Que eles vão normalizar os seus neurotransmissores cerebrais. Que é o que você fica pensando. Aí eles vão regularizar para você dispensar. Pensar menos. Você viu como que nós mesmos somos nossos próprios inimigos? Não, eu sou ótima. Só que você sabe, cada um que se diz ótimo é porque ele sabe que é um fracassado. Cada um que precisa mostrar para o outro que é alguma coisa porque ele sabe que ele não é. Ele precisa do aplauso da multidão para ter um pertencimento num nicho que vai fazer ele se sentir um pouco menos vazio. Lembrando que você nasce sozinho e morre sozinho. E você que não consegue conviver com você mesma por vazio, por traumas, por medo, por ansiedade, por depressão, por neuroses,
por transtornos emocionais, o outro não vai te fazer feliz. Você vai fazer o outro infeliz, assim como você é. Porque cada um dá o que tem. Dê o que você tem para Jesus. É isso que Deus, Jesus e o Espírito Santo esperam. Quanto mais eu me preencho de mim, menos eu tenho condição de ser preenchida por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e por pessoas que tenham conteúdo. Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. A pessoa que fala, ela é vazia, porque ela não escuta, ela não aprende, ela não observa. E ela só julga e critica, porque isso não precisa pensar. Quem controla a sua língua, controla o corpo todo. É bíblico. E nem todo mundo tem o mau caratismo que essa pessoa tem. Ela generaliza todo mundo, que ninguém presta. Está sempre atacando para se defender. Esse homem, essa mulher vão ser felizes? Medo, ansiedade, ataca para se defender. Neurótico. Como dizia um professor meu, grande professor, a neurose custa caro. Ele é psiquiatra. A neurose custa, não tratada, custa caro. Quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos destruídos, quantos traumas de infância, por a pessoa se achar eu sou autossuficiente. É uma máscara, uma das máscaras sociais que ela coloca, porque ela é invejosa, ela é traumatizada, ela é neurótica, ela é vazia, ela é insegura, ela é medrosa, ela é carente, ela é pessimista. Mas o que ela faz? Eu sou boa, eu sou ótima, eu sou linda, eu sou maravilhosa, todo mundo precisa de mim, eu sou o centro das atenções, todo mundo gosta de mim. Aquela ali, se cruzar meu caminho, eu mato. Ela nem pode pensar em disputar comigo, porque eu sou mais do que ela. De jeito nenhum, vou fazer da vida dela um inferno. Se ela vier perto de mim, se ela chegar perto das minhas amigas, do meu crush, do meu namorado. De jeito nenhum. Por que ela faz isso? Porque ela é tão boa assim ou porque ela tem complexos de inferioridade e tá vendo que a outra é melhor do que ela e ela não quer, pelo amor de Deus, meu crush não pode ver ela, pelo amor de Deus, minhas amigas, não, ninguém pode olhar para ela. Tem meninas que andam com colegas mais mal arrumadas, porque para mim não existe mulher feia, existe mulher descuidada para ela ser vista. Pasmem. Quantas meninas que matam a coleguinha por achar a outra bonita, por inveja. Vazio do quê? Dela e de Deus. E cheio do quê? De demônios na cabeça. Porque quem tem Deus é amor, faz o bem, tem paz, tem longanimidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Tem autoestima elevada, que eu sou filha de Deus.
eu sou única. Então ninguém vai competir comigo. Deus me fez assim. Então tudo vai vir a mim conforme Deus quer, não conforme eu quero. Eu vou ter o homem correto para mim, eu vou ter uma profissão correta para mim, eu sou temente a Deus, Deus tira e coloca pessoas corretas, eu não tenho medo de nada, eu não tenho ansiedade, porque meu coração está pautado em Deus. Eu vou tirar um tempo para ler Deus, ouvir a Márcia, ouvir a meditação da Márcia. Vou mandar um WhatsApp para ela, perguntar como que é a sua terapia, você faz terapia, você atende? Eu quero saber sobre seus livros. Se você faz sempre o mesmo, você vai ter sempre o mesmo. E você quer coisas diferentes. A disputa é acirrada dela com ela mesma. Que ela pressupõe por imaturidade espiritual, emocional, infantilidade, dependência, codependência, carência, e odeia as mulheres alheias. E o homem? Falar do que eles têm baixa autoestima. Deixa quieto. Como se fosse régua de valores, né? Como as pessoas estão fúteis sem Deus. Elas são fúteis, vazias, medrosas, ansiosas, paranoicas, depressivas, transtornadas, sem Deus. Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Se andamos com ele, o que era para dar errado vai dar certo. O que fizeram para te prejudicar vai te exaltar. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Simples assim. Jesus foi tão simples. E as pessoas complicam, principalmente Satanás. Gosta de complicar. Para confundir a cabeça de quem não segue a Deus. Amém? Vamos à oração agora? Põe a mão no coração, respire fundo. E vamos entregar a sua consciência, pensamentos intermitentes, para Deus. Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da tua santa e gloriosa presença. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha esquadrinhar a mente e o coração, a razão e a emoção dela, para tirar todos os medos, incertezas, inseguranças, ansiedades, frustrações que está na mente e no coração dela. Que ela venha entregar todo pensamento e sentimento nas tuas mãos, como ela leu nos versículos. Não tenha ansiedade de coisa alguma, não temas que eu sou contigo. Porque quando nós chegamos no nosso limite, é aí que começa o limite do Senhor. Então, se ela está nervosa, ansiosa, agitada, é porque ela já chegou no limite dela. E ela ainda quer continuar agindo com a força da mão dela. E que ela não vai conseguir nada. Quanto mais ela tentar, mais ela vai se afundar nos sentimentos e nas emoções fracassadas, neuróticas.
medrosas, ansiosas. Faça-lhe entender, meu Deus, que é do Senhor que ela precisa 100%, não é dela mesma, não é de um homem, não é do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do primo, do amigo, do colega de trabalho, não, é do Senhor que ela precisa. Ela tem que entender que ela tem que ser segundo a sua vontade, não o egocentrismo e o achismo dela, que ela só vai se perder nela mesma. Ela só vai se envolver com pessoas erradas, que não era quem o Senhor queria para ela. Quanto mais ela usar a força do próprio braço, mais pessoas erradas vão entrar na vida dela. Ela é tão carente do outro e não do Senhor, que ela fala, é esse príncipe encantado que eu preciso. E vive por um curto momento, uma ilusão que ela criou no outro, que não existe no outro, existe somente nela. E quando o outro a desaponta, mostrando quem ele realmente é, que não é aquela ilusão que ela criou sobre o outro, ela se frustra. Porque a gente só tem que achar algo em relação ao Senhor. O Senhor é o único que não nos desaponta, que o Senhor não nos desampara. Maldito o homem que confia no homem, essa mulher que confiou nesse Deus grego. E era mais um cavalo de Troia. Porque ele só queria benefícios corporais dela, por curiosidade. E como sempre, ela entregando o coração. Ou é esse trabalho, é esse cargo que eu preciso. E depois vem cada cobra que tem lá dentro. Cada ansiedade que ela cria em relação a pessoas, a circunstâncias, a situações que vai ser melhor para ela, é mais um tombo com a cara no chão, com as puxadas de tapete que ela leva. Não é no outro, não é em alguém, não é numa empresa, não é nem numa igreja que ela tem que se apoiar, e muito menos nela mesma, nem nos próprios conhecimentos e nem em dinheiro ela tem que se apoiar. Ela só tem que se apoiar no Senhor. Quanto mais ela se apoiar no Senhor, mais ela vai ser sã emocionalmente, psicologicamente, na saúde dela. Ela vai estar em paz, em gozo espiritual, emocional, físico. E a maior prova disso é a solitude da felicidade dela estar sozinha e completa com ela mesma e com o Espírito Santo. Ela não vai ter ansiedade e medo, porque ela é plena no Senhor. O que vier de trabalho vai complementar, o que vier de dinheiro vai satisfazer, o que vier de um homem que vai vir até ela. Minha amiga, na Bíblia, todos os homens foram atrás das mulheres. Nenhuma mulher que se preze filha de Deus vai atrás de um homem. Jamais nenhuma canta um homem, nenhuma se ofereceu para um homem, e todas foram felizes,
porque foi o homem que Deus apresentou a ela. Não ela que imaginou que esse homem iria fazer ela feliz. E pode ver, minha amiga, que o estado que você está hoje é mais infeliz do que antes de você ter se relacionado com ele. Sim ou não? E você, homem? Você também, a culpa e o arrependimento que antes de ter se envolvido com essa mulher, você era mais feliz. Até o seu profissional mudou. Por quê? Porque não foi pedida permissão a Deus. É essa que o Senhor tem para mim? É esse que o Senhor tem para mim? É nessa empresa que eu tenho que entrar? Fala comigo, me dá um sinal, me responde. É a única ansiedade que você tem que ter, esperar a resposta de Deus em relação às suas perguntas, porque Deus conhece a visão, missão e valores daquela empresa. Se um dono dessa empresa é psicopata, a empresa vai ser psicopata. Se ele é imoral, a empresa vai ser imoral. Se ele é idôneo e de Deus, a empresa vai ser idônea e de Deus. A empresa é o que o proprietário da empresa é. Aquele homem, ele é o que ele é ou não é com Deus. Não vá por títulos, por boa aparência. Homens, não vá pelo corpo. A moral, a alma, a presença de Deus na empresa, na pessoa, é muito mais do que um título de uma empresa ou o salário que vai ser ganho ou aquele relacionamento que vai ser infernal, traumático. E às vezes tem que sair tomando remédio psiquiátrico para normalizar os neurotransmissores cerebrais, para voltar ao teu primeiro estado psíquico. Tudo porque você é autossuficiente para não perguntar nada a Deus. Esse mesmo professor meu, esse psiquiatra, ele dizia que a pior coisa é um burro com atitude, porque a gente tem que depois ir atrás consertando. Então, se você está cega, dois cegos, a Bíblia fala que 2 cegos, os 2 vão cair no buraco. E de repente você está numa ignorância emocional e espiritual tão grande, se achando algo por algum título ou cargo que você tenha. E você vai até atrapalhando os propósitos e os desígnios que Deus tem para você e para pessoas em volta de você. Depois você vai colher as consequências, minha amiga, meu amigo. Tudo porque você não foi humilde em controlar a sua ansiedade de ser mais do que o outro, de mostrar que você é alguém melhor que o outro, ou ficou parada no medo e não confiando em Deus, que Ele era contigo, e perdeu oportunidades. Tem oportunidades, meu amigo, minha amiga, que Deus coloca na nossa frente. São presentes do presente momento que não voltam nunca mais. E a pior culpa que se sente é a culpa do si. Se eu tivesse vivido, se eu tivesse feito,
Se eu tivesse estado com ela, se eu tivesse escolhido ele, se eu tivesse escolhido ela, se eu tivesse entrado naquela empresa, se eu tivesse aberto minha própria empresa, se eu tivesse entrado na igreja aquele dia, se eu tivesse tomado a Santa Ceia, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha irmã, se eu tivesse ouvido aquela mentora, se eu tivesse ouvido a pastora ou o pastor, se eu tivesse ouvido os meus amigos que falavam tanto na minha cabeça para eu fazer algo e eu não fiz, o se é o pior castigo que existe. E também tem a culpa. Por que eu fiz? Por que eu me deixei levar? Por que eu me iludi? Por que eu falei? Por que eu agi? É a ansiedade, é o ansioso, é o que mais erra com as próprias atitudes. Então busque, minha amiga, o autoconhecimento, o autocontrole, a mansidão, o domínio próprio. Haja menos por você e busque mais a Deus, porque Ele não erra. Nós erramos, as pessoas erram com a gente, porque nós confiamos em nós mesmos e no outro. Aí acabamos com remédio psiquiátrico. E quando a gente confia em Deus, a gente não erra, porque a gente espera a resposta dele. É esse o ensinamento de hoje. Meu Deus, que elas venham ter entendido um pouco sobre ansiedade, medo, atitude em excesso, falta de atitude, o quanto que elas são egóicas. O ser humano só está errando por ser egocêntrico, pensando em si. Quantos relacionamentos começam não pelo casal, mas sim cada um querendo seu próprio benefício no outro. Não procuram mais o relacionamento nem no Senhor, meu Deus. Nem com o Senhor, nem no Senhor. Não chego, meu Deus, o Senhor é meu Pai. Jesus, eu te aceito como Salvador. Espírito Santo, me guia. Me dá um homem de Deus, uma mulher segundo o seu caráter, não aparência, não título que eu estou vendo, se ele é um empresário, se ele é um pastor, que cargo, se essa mulher está vendo seu título, é porque ela não tem interesse em você, meu amigo. Ela tem interesse em o que você proporciona, não o que você é, o que você tem. Ela é uma interesseira. Minha amiga, se ele está olhando só o seu corpo, ele é um interesseiro, ele vai te trocar por outra, igual ou melhor. Não caia nas ciladas, achando que você é o máximo. Quem se acha que é o máximo e não vai a Deus, essa pessoa vai ser usurpada, usada e cuspida fora, quando ela não for proporcionar mais nada para o outro. Perca o emprego, meu amigo, o título, fica sem dinheiro, fica sem carro. Engorda, minha amiga, fica descabelada, tem estria, celulite, anda desleixada. Um homem e uma mulher de Deus jamais vão usurpar o outro, porque eles vão se apaixonar pela essência
e pela beleza interna. A externa é consequência. A externa emagrece, engorda, envelhece, fica jovem. E a interna não. Meu Deus, não tá fácil esses dias, né, meu Deus? Não tá fácil, meu Pai. Faça uma neurocirurgia nessa cabeça. Que não adianta eu falar uma hora aqui, se o filtro dela é não querer estar abertas para as tuas palavras e para o que eu falo. Meu Deus, faça o que eu não posso fazer. Passei conteúdo, passei Bíblia, passei conhecimento, a tua palavra não volta vazia, mas é só o Espírito Santo que muda a mente dessa pessoa. É o que eu te peço para o Senhor fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, minha amiga. Até na oração eu passo teoria. De tanto que Deus quer que o conhecimento traga verdade e libertação para vocês. Eu vou colocar agora o meu Pix para vocês poderem me ajudar em dízimo e oferta. Oferta que Deus coloca no seu coração para me ofertar gratuitamente por essa palavra. E o dízimo é um mandamento de 10% do valor do seu salário. Amém? Vai estar aí o versículo. Muito obrigada pelo tempo, pelo que você está compartilhando, quem está curtindo. E que Deus abençoe. E veja esse vídeo até o final. Tem um recado. Tchau, fica com Deus. Espera aí, antes de você desligar, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, dormindo mal e muitas vezes tendo que manter a fé em meio à dor emocional, não é verdade? É como se o corpo estivesse pedindo descanso e a alma um recomeço. Por isso, eu sempre uno a fé com a neuropsicanálise, porque não existe cura completa se o espiritual e o emocional caminham separados. Por isso que eu estou fazendo essas reuniões com vocês, com o emocional e com o espiritual. A oração, ela cura a alma e conhecimento liberta a mente. Abaixo você vai encontrar a listagem dos meus livros sobre mente, alma e comportamento humano. Cada um deles foi escrito com base na ciência e guiado pelo Espírito Santo. Escolha aquele que mais fala com o seu momento. Se você vive um relacionamento abusivo, se você está enfrentando ansiedade, insônia, estresse, ou se só quer entender o que está acontecendo aí dentro de você, lembre-se, o seu processo de cura começa quando você decide olhar para dentro de você, com amor e principalmente coragem. Que Deus abençoe o seu coração e te dê sabedoria e te conduza à paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus Cristo. Fica com Deus.